essa parte mental, ela é muito importante e interessante na nossa vida, né? Porque as próprias palavras que a gente fala, elas têm um poder. O próprio Divaldo Pereira Franco já falava isso, né? A palavra, ela leva energia, ela leva poder. Palavra escrita, palavra falada. Então, a gente precisa educar também a fala. Né? Falar sempre o bem, né? Vigiar os pensamentos, porque às vezes sem querer a gente já está fazendo um comentário, a gente está fazendo um julgamento, a gente está criticando de alguma forma, e isso sem a gente perceber, tudo volta para a fonte. Sim. Né? A gente acha que está emanando para fora, mas isso vai pelo universo, em ondas, e volta ondas semelhantes. Então, a sintonia mental que a gente vibra é a sintonia que a gente vai atrair para a nossa volta. Né? Então, quando eu melhoro meus pensamentos, quando eu melhoro meus sentimentos e a minha prática, eu me conecto com uma vibração diferente. Eu acho que, para mim, foi a superação dela. Né? Vencer todas as dificuldades, todas as limitações, nunca desistiu, nunca reclamou, nunca achou ruim das experiências que ela estava vivendo, e ela foi atrás da sua cura, foi atrás de buscar, não ficou no diagnóstico que os médicos deram, que nunca mais ela iria andar. Não. Esse nunca para ela não validou no seu mental, né? Então ela, acho que internamente ela não absorveu isso na vida dela. E ela caminhou na busca da sua cura, fazendo tudo que podia ser feito, as orientações que ela recebeu, nunca se desligou do movimento espírita, da parte religiosa, da parte espiritual. Sempre ali presente, sempre atuando, nunca esquecendo de compartilhar o que ela aprendia, o conhecimento que ela tinha com o outro, porque isso era importante, né? O aprendizado dela era o aprendizado para o outro também. Ela procurou compartilhar isso, ela procurou levar também os benefícios que ela havia recebido para as outras pessoas, né? Eu acho que esse é um lema de todo aquele que abraça qualquer tipo de comprometimento com a espiritualidade. Não precisa ser de religião nenhuma, mas você abraçar e entender que o bem tem que fazer parte da sua vida, né? E como o nosso Mestre Jesus disse, né? Carregue a sua cruz e siga-me. Né? Ela carregou a dela e seguiu em frente. Porque você pode ter um pensamento, você pode ter um sentimento, eu tenho um sentimento de querer me recuperar. Tenho o pensamento de fazer toda essa conexão de andar e tudo. Mas se eu não partir para a ação, se eu não tiver a força da vontade para a ação, eu não concretizo isso. E Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida, que a vontade é a gerência da mente que tem que ser esclarecida e vigilante, e ela governa todos os setores da ação mental. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? Educar a vontade. Como dizia Jesus, a sua fé te curou. Ou seja, rudicamente falando, né? Essa força de vontade, essa mentalização que ela fazia por instrução do Bezerra, foi criando esses laços, né, dentro do organismo dela. Sim. Né, eliminando as barreiras que dificultavam... Que facilita a comunicação. Tem um caso que ela conta no livro, que ela estava sentada tomando sol na perna. E ela se projetou. E ela não queria voltar. Ela tentou fazer isso outras vezes e não foi. Porque na projeção ela andava. Ela andava. Me lembra muito o filme Avatar, né? Quem viu o filme Avatar, também o rapaz que é um paraplégico, e também quando ele está dentro do Avatar, ele não quer voltar, né? Se projeta naquela... E se você entender, por exemplo, o mecanismo de andar
já está na memória do espírito dela. Sim. Porque ela já reencarnou outras vezes e ela andou outras vezes. Ela só estava limitada pelo organismo físico. Pelo organismo físico, mas o cérebro dela tinha memória. Ela ficou conhecida como a enfermeira dos pobres. Como era esse trabalho espiritual e material que ela desenvolvia com os necessitados? Essa foi uma grande expressão da caridade dela, né? Quando ela ainda era jovem, né, adolescente, quando ela chegou mais ou menos, na época da adolescência, que ela estava passando por aquele processo do tratamento, ela sentiu a necessidade de auxiliar. Isso estava sempre na vertente dela, de auxiliar as pessoas. Então, ela gostaria muito de continuar a ensinar para crianças de 0 a 14 anos os exercícios físicos e mentais e os tratamentos que ela recebeu, as orientações que ela recebeu para a cura dela, para as pessoas que tinham essas limitações como ela, inclusive deficiências, né? Não gosto de colocar deficiência porque essa palavra estaria incorreta. Limitações de ordem físicas e mentais. Então ela começou no quartinho da casa dela a colocar lá um tablado e começou a atender e ensinar esses exercícios que o Dr. Bezerra de Menezes tinha passado para ela, passou a ensinar na casa dela para as crianças. Foi um caminho já. Foi o caminho para o caminho foi mais na superação dela, né? E aí ela começou a ajudar essas crianças a sua recuperação. Ela fazia até botinhas ortopédicas de papelão para auxiliar. E passaram a ensinar também o Braille para as crianças que tinham problemas com as limitações visuais. E ela foi fazendo esse trabalho. A Egorina, ela desencarnou com 90 anos. Em agosto, né? Em agosto, com 90 anos. A Egorina, quando ela... uma certa noite, ela fez um desdobramento. E quando ela fez esse desdobramento, ela foi dirigida pelo espírito Lúcius. E ela foi visitar uma colônia espiritual. E quando ela ficou deslumbrada com aquela colônia, que quando ela voltou, ela não queria perder aquela imagem. Então ela desenhou isso. O que ela viu, ela tentou desenhar. E guardou. 3 anos depois, ela voltou a fazer a mesma viagem, só que agora com mais detalhes. Aí ela voltou e ampliou os desenhos e comentou com algumas pessoas muito chegadas, muito próximas. Inclusive com um primo, que levou a notícia ao Chico Xavier. E quando ele levou a notícia para o Chico Xavier pediu que ela trouxesse os desenhos do que ela tinha projetado. E quando o Chico viu, o Chico falou que era a planta piloto de Nosso Lar, com a estrela de 6 pontas, cada ponta um ministério, o centro, a governadoria, né? Então, todos os desenhos que ela fez estava com plenos detalhes da colônia Nosso Lar. Para ajudar. Eu não conhecia profundamente, eu sabia dela, mas eu não conhecia. Sim, ela ia ajudar. ajudar. Na internet eu consegui descobrir muita você coisa consegue, da vida dela. é verdade. A tecnologia vem nos ajudar muito. Vem nos ajudar, Diga, sabendo usar. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade dela, né? Aqui quem está falando é a Gláucia. Ouvimos falar que a Egorina é uma médium de incorporação muito tranquila e que psicografava. Como era a mediunidade dela? Fala mais detalhes da mediunidade dela. Ela recebia os espíritos com a mesma facilidade com que servia um cafezinho? Depende como ela serve o cafezinho, né? Mas o forte dela é essa mediunidade de desdobramento, né? Desdobramento forte. Essa já é um fato marcante.
Mas ela tinha mais alguma mediunidade ostensiva além do desdobramento? Olha, a psicografia, né? Sim, claro. Porque esse livro aqui foi escrito pelo Chico, tem a participação do Chico, do espírito André Luiz Lúcius, escrito por ela, Igorina. Então ela trabalhou também a questão da psicografia, né? Mas uma psicografia orientada pelo Chico e pela espiritualidade, pelos dois espíritos, né, que tiveram a participação, né? O livro Cidade no Além. E existe um outro livro dela, que é Imagens do Além, que tem a planta de Nosso Lar também e a planta da colônia espiritual de Eurípides Barçanufo. E fiquei curioso, esse livro foi escrito a 4 mãos, né? Sim. Através de 2 espíritos, André Luiz e Lúcius, com a Ergorina e com o Chico. Tem um livro do Chico, né, que foi escrito junto com o Valdo, cada um escreveu uma página, um capítulo. Sim. É isso aí. Pessoal, hoje nós estamos também com a página de tratamento, como eu falei para vocês, são 5 redes sociais, mas principalmente a página de tratamento. E você que está aí assistindo, nesse momento, se quiser pegar um copinho d'água, a gente vai dar um tempinho para você, a gente pegar um copinho d'água, colocar lá para fluidificar, porque a Margarete vai fazer uma vibração para a gente, não vai ser nem uma prece, vai ser uma vibração, para que a gente possa atingir a todas as pessoas que estão agora nos assistindo e as que ainda vão assistir, que vão entrar ainda. Tá bom? Então, não esqueça desse copinho. Nós queremos agradecer a todos vocês que entraram ao vivo com a gente, que estão aí acordados até agora, né? Até as 22 horas aí. Espero que vocês retornem. Por favor, divulgue para a gente o podcast. Também quero felicitar o retorno do programa das Redes da Caridade, do Caetano, do Alessandro e do Wilson. Estaremos agora sábado na reunião da USE. Também vamos de novo nos encontrar aí, porque a USE já está preparando uma semana espírita muito especial para a gente, agora em outubro, né? Vai ser em outubro. Então, gostaria muito que você também assistisse sábado de manhã, às 8 horas da manhã, nas Redes da Caridade. Tá bom? Você já pegou seu copinho d'água? Deixemos agora com a Margarete para fazer a prece. Nesse momento, então, todos nós aqui e você aí do outro lado, conectado com essa espiritualidade, com toda essa egrégora divina, de paz, de amor, de equilíbrio. Ela teve algum momento em que ela vacilou e falou assim, não, eu acho que não vai dar, as dificuldades são grandes. Ela teve esse momento? Creio que sim, mas eu acho que ela venceu isso. Porque a gente tem aquele lado que vai para frente, tem aquele lado que dá o recuo, né? Então, de vez em quando a gente está indo, vem alguma coisa que parece que puxa você para trás, né? Então, é aí que vem a ação da vontade, né? A superação, né? Então, não, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho uma determinação. Então, ela seguiu. Porque ela relata que, às vezes, ela fazia os exercícios de manhã e à noite, porque era o momento em que ela podia expressar melhor o mental. E ela tinha ajuda da mãe, às vezes para dar uma levantada, mas chegou um momento que ela percebeu que ela não podia ficar tanto na dependência das pessoas. Então ela começou ela mesma a buscar os elementos da própria casa para ela se apoiar, para ela se movimentar, para ela se mexer, não ficar na dependência, ter sempre alguém que pudesse conduzi-la. Então, acho que naqueles momentos ela também deu aquelas reflexões, né? Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Acho que são dúvidas no processo de cura, né? Isso é uma coisa normal. Eu fico imaginando quantas vezes ela não teve dúvida, será que isso vai dar certo? Porque demorou até ela começar a sentir a queimação nas muito pernas. Tempo, muitos anos. Muitos anos. Então você imagina a força de vontade dessa mulher e a fé dessa mulher para ela mesmo passando Você começa a observar que não tem tantas mulheres. E numa época que já era um pouco do machismo, né? Existia um pouco dessa imposição do homem. Como é
como é que você acha que ela se dava em relação a isso? E até hoje, né, ainda existe isso dentro do movimento espírita, dentro esse preconceito em relação de uma mulher quando ela se destaca, né? Temos poucas mulheres, a gente cita tantos homens, mas mulheres não são tantas. Se lembrarmos agora, além da Ergorina, Alta de Souza, não vim, talvez... Conta no dedo. Conta no dedo. Eu, nesse momento, realmente, eu não lembro de outro nome. Talvez a Margarete tenha. Teve aqui em Santos, teve aquela instituição ali na Conselheira. Anália Franco. Anália Franco, é verdade. Teve a Maria Máximo. Ismênia de Jesus. Aquela que foi da presidente da Associação Médica Espírita também. Tem várias. Não, mas quando eu falei Mas da são poucos. E fizeram história, vamos se dizer assim. Hoje você tem muitas mulheres que estão aí na doutrina, dando palestras maravilhosas, como a própria Margarete. Eu acho que hoje tem mais mulheres do que homens. Com certeza. Eu acho que cresceu Mas muito. Naquela a quantidade de época mulheres. da Ergorina, da Alta de Souza e de todas as outras que vocês falaram, como disse o Sombra, e o comentário da Margarete, que vai ser importante, devia ser bem mais complicado. Era talvez mais restrito a isso, né? Mas eu acho que elas se colocaram, fizeram a sua parte, né? Não se intimidaram por conta disso, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? O entendimento, né, da mulher, porque tem até um texto, né, da Revista Espírita que o Kardec colocou. Como foi o final da passagem da Ergorina aqui pela Terra, assim? Ela, com 90 anos, ela veio a desencarnar, mas ela teve mais algum problema de saúde? Como foi a passagem dela mais para o final da vida? Então, ela não, eu acho que ela não gosta, não quis comentar sobre isso, né? Eu acho que é como todos os espíritos mais evoluídos, eu digo assim, eles não se preocupam com o nascimento nem a morte, né? Eles se preocupam com a trajetória. Então, eu acho que a preocupação dela mesmo foi o legado que ela deixou, né? Então, o trabalho que foi feito. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, né? Que sofreu do quê, morreu do quê, o que fez isso, né? A gente fica às vezes preso na manjedoura e na cruz. E a gente deixa de entender qual foi a mensagem do Cristo, o caminho, né? Então, que a gente entenda o caminho. O caminho que é o mais importante no legado desses espíritos. Se gostou ou se interessou, assista aos episódios completos no nosso canal do YouTube. Acesse nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e ajude nosso canal a crescer divulgando a doutrina dos espíritos.